Nossa aula agora, preparação para a Olimpíada de Astronomia e Aeronáutica. Nossa primeira aula vai ser sobre a parte de astronomia. Daqui a pouco eu vou fazer a segunda aula sobre aeronáutica, tudo bem? Basicamente, vamos começar o nosso conceito falando sobre o nosso sistema solar, que é onde a gente está inserido. Esses pontinhos que você observa lá próximo ao Sol são os nossos planetas, os planetas chamados de planetas rochosos ou telúricos, né? Tem a característica da Terra, eles são pequenos, eles são rochosos, têm alta velocidade de rotação. Mais à direita nós temos, perdão, planetas que são chamados de gigantes gasosos. Eles são caracterizados por serem maçudos, né? Todos têm anéis. Nessa arte não mostram que os anéis de Júpiter, de Urano e de Netuno, mas eles têm anéis também. Não é só Saturno, eles têm bastante Lua, no caso de Júpiter e de Saturno. Enfim, eles são gasosos e são chamados de planetas jovinianos, tá bom? Tem essa característica. E eles demoram, então, por estarem mais afastados do Sol, demoram mais para o seu período de translação, ok? A gente também tem uma coisa interessante, que é os princípios básicos da astronomia com relação à Terra. São os movimentos da Terra. A gente tem o movimento de rotação em torno do próprio eixo, tem o movimento de translação, que é em torno do Sol, tem o movimento de precessão e de nutação. A precessão é como se fosse um giro, um rodopio do eixo do peão, vamos chamar assim. E a gente tem o eixo da Terra, ele tem um ângulo de inclinação e existe um período para que se construa esse ciclo, tá? Então o nome disso é precessão, e a nutação é quanto que esse movimento gera uma oscilação, enfim. É bom vocês saberem que existem esses movimentos básicos da Terra. Então, rotação, translação, precessão e nutação. Vão perguntar isso? Não. Se perguntarem, vai ter um texto no OBA para falar desse assunto, ok? Nós temos agora aqui, na figurinha aqui da esquerda, que vocês estão observando, a gente tem o Sol e a Terra no seu movimento de órbita em torno do Sol. Por que existem as estações do ano, né? Muita gente equivocadamente acha que é porque nós estamos mais afastados do Sol ou mais próximos do Sol, quando na verdade o motivo que faz com que as estações do ano existam é porque nós temos um ângulo de inclinação da Terra. Isso faz com que um hemisfério receba maior incidência de luz solar do que o outro, fazendo com que nós tenhamos duração de dias diferentes. Se a duração do dia está diferente, o que a gente vai perceber? Nós vamos ter maior incidência de luz solar num hemisfério, vai ser chamado de verão, e no outro, menos, e é chamado de inverno. Depois eles trocam. Existe uma época do ano em que o número que a quantidade de luz que passa nos dois hemisférios é a mesma. Então, nos dois casos, o dia e a noite têm o mesmo número de horas. São 12 horas. O nome dessa posição é equinócio. Equi quer dizer igual. Então nós temos o equinócio de primavera e equinócio de outono. Então vamos lá, observem aí. Então nós temos verão, do verão que está num solstício, né? Depois ele vai para o outono, depois do outono vai para o inverno, depois do inverno primavera, depois verão. Os polos norte e sul têm as estações definidas, os quatro, só que elas são invertidas, uma com relação à outra. Então, enquanto está verão no hemisfério norte, no hemisfério sul está inverno. Quando está primavera no hemisfério norte, no hemisfério sul está outono, e assim por diante. Tá bem? Observa aqui na figurinha da direita, bem aqui onde eu estou, nós temos o planetinha Terra. Na situação, na primeira figura lá em cima, onde você tem os dois hemisférios recebendo a mesma quantidade de luz. Então nós estamos num equinócio, tá? Depois nós estamos chegando em junho, de acordo com esses dados aí, né? Tá dando para vocês verem, né? E então em junho a gente tem maior incidência de luz solar no hemisfério norte. Portanto, essa foto está com uma visão do norte, verão do norte e inverno no hemisfério sul. Depois volta aqui no dia 22 de setembro, no dia de 2004, né, 22 de setembro, nós temos igualmente, novamente, a quantidade de luz solar no hemisfério norte e sul. Esse daí é um equinócio. Então, no caso do sul, ele estava no inverno, passou a ser primavera. No caso do norte, estava verão, passou a ser outono. Aí, na última figurinha, nós temos
a quantidade, olha só, como no sul você tem uma grande quantidade, uma incidência enorme de raio de luz solar, tá bom? Então, isso mostra que no sul aqui está verão e no norte é inverno. Isso vai afetar a forma como nós vemos as coisas. Para vocês terem uma ideia, aqui eu estou mostrando para vocês duas fotografiazinhas. Repara que uma está mostrando o polo celeste sul e outro polo norte sul. Qual que vai ser a diferença? Todos nós, tanto no hemisfério norte como no sul, vamos perceber que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. No entanto, quando for verão, nós temos a percepção do Sol mais a pino, né? O Sol ele vai percorrer trajetórias diferentes ao longo do ano. Então vocês percebem aí que ele tem umas estradinhas para percorrer, certo? Quando está mais no alto, a gente tem o verão. Quando mais afastado e mais próximo do horizonte, a gente tem o inverno, tá? Então aqui na figura da esquerda, repara o solstício de junho, o Sol está lá bem baixinho à esquerda, aí depois ele vai aumentando a posição dele. No equinócio de março e de setembro é a mesma coisa, depois ele chega no verão, depois ele volta. Então ele faz esse tipo de movimento. No hemisfério norte, como é que a gente percebe que é o hemisfério norte? Porque ele está pondo o polo norte celestial. Acontece a mesma coisa, só que repara, a gente tem no verão está na parte de 73 graus ali, 73,5. À medida em que ele vai indo para o inverno, ele vai indo para a direita e depois vai para a esquerda do inverno para o verão, enquanto que no hemisfério sul a gente tem a percepção contrária. Deu para perceber aí? Então, para nós, quando vai para o inverno, ele vai tendendo a ir mais para a esquerda, quando vai para o verão, tende a ir para a direita. Para o hemisfério norte, tende a ir para a direita quando for inverno, tende a ir para a esquerda quando for verão, tá bom? Aqui é uma das fotos interessantes que eu achei na internet, que mostra a mesma paisagem e as diferentes posições do Sol com relação a isso. Então a gente tem aqui na primeira figurinha lá em cima, você tem o solstício de inverno, né? Ele está ali pequenininho, né? Vamos voltar para anterior. À medida em que você vai chegando no verão, ele vai indo mais para a direita. Olha como é verdade, ele vai ficando mais para a direita, perceberam? E aí, no caso do outono, né? Estou no verão ali na pontinha, a terceira foto, daí vai indo para o inverno e vou indo para a esquerda. Uma curiosidade, aonde passa o Sol para nós, né, se a gente for analisar o zodíaco, né? O zodíaco são as constelações do zodíaco, é aonde nós temos o que a gente chama de signo. Então, assim, por que você é do signo de Leão? Porque na época do ano em que você nasceu, esse Sol ele traçava uma trajetória que passava pela constelação de Leão. Legal? Legal isso, né? Bom, então vamos lá aqui mais uma foto bacana também. A gente está vendo aqui no leste, aqui está no meio, é um equinócio, né? Você pode ver que tem um equinócio tanto em cima quanto embaixo. Ali na foto, na segunda foto, você repara assim, eu estou num solstício de inverno, e aí para a direita eu vou ter o verão. Tá bem? Beleza? Isso daqui é só para vocês verem como é que o Oba trabalha com isso, né? Esse daqui, se não me engano, é de um software muito bacaninha de astronomia. Bom, vamos ver como é que o Oba te pede isso. O Oba, por exemplo, ele mostra pra gente aqui um relógio de sol. Olha essa questão que bacaninha. Um relógio de sol é um relógio que marca a hora solar a partir da projeção da sombra de uma haste. No sentido mais restrito da palavra, consiste em uma placa plana ou mostrador e uma haste que projeta uma sombra. Conforme o Sol aparece e se mover no céu, a sombra se alinha com diferentes linhas horárias que são marcadas no mostrador para indicar a hora solar verdadeira. À direita temos um relógio de sol e seu mostrador fica em pé, esculpido em pedra, onde veremos a sua haste. Então ele fica em pé, esse mostrador aqui, só para a gente verificar. Se você tivesse um relógio de sol assim, olha aqui, ó, vou fazer aqui um desenho para você. Se eu estou aqui no verão, eu vou ter uma sombra assim, ó. Esse daqui está no chão, tá? Chão. E se eu estou no inverno, o sol está mais inclinado, eu vou ter uma sombra maior, tá vendo?
Isto é no chão. Quando eu estou com um relógio, agora ele está de pé, o que acontece? No sol, no verão, no verão eu consigo ter uma sombra maior, porque agora eu estou invertendo a posição. E no inverno eu vou ter uma sombra menor. De maneiras que, olhando aqui, nós vamos ter o C como sendo verão. Por que disso? Porque eu estou de pé. Verão, aqui é um equinócio, e aqui vai ser inverno, tá bom? Então, basicamente, vai ser isso que a gente vai trabalhar essa questão, né? Só lembrando que o OBA ele sempre vai contextualizar bastante essas situações e a gente vai verificar qual é a afirmativa que ele quer que a gente resolva, tá bem? Então ele fala assim, ó, na imagem direita temos 3 linhas A, B e C. As linhas A e C demarcam respectivamente os limites dos comprimentos máximos e mínimos. Então a gente viu que o C é verão e o A é inverno. A linha B corresponde aos equinócios. Então, tem até uma figurinha aqui que te ajuda a perceber isso, ó, tá vendo? Então a pergunta é, a instalação do relógio de sol requer o conhecimento da latitude local, pois a haste precisa ser montada de forma que ela fique paralela com o eixo de rotação da Terra. Baseado nas informações do texto, assinale a única opção verdadeira. Então vamos lá, durante o solstício de verão, a sombra da haste percorre a linha C. Vamos lembrar aqui? Olha, solstício de verão, acabou, é a linha C. É assim que faz as questões do OBA. Então o OBA é uma Olimpíada que ela vai trazer um momento para você ter uma reflexão, um estudo bacana e vai fazer você prestar atenção e verificar o que está acontecendo, tá bem? Então aqui, ó, como mostra o relógio na vertical, é um dia de solstício de verão, tá bom? E a foto indica que são 10 da manhã. Vamos voltar para cá, ó. Na foto a gente está vendo aqui, olha só, observa aqui, são 9, não são 10, tá bem? Então, vamos lá. Então tá errado a B, aí a C diz que vai marcar em qualquer latitude, não, você precisa saber qual é a latitude que você vai ter que marcar, tá bem? O D, se esse relógio for localizado no horizontal, ele vai continuar marcando a hora solar corretamente? Desse jeito não, eu preciso mudar as marcações. E esse relógio pode ser instalado com o seu simulador virado para frente de qualquer ponto cardeal? Não, você precisa ter uma calibração para isso, tá bem? Então ficou a alternativa A. Aqui mais uma, eu quero que vocês dêem um pause no vídeo, tentem resolver essa questão. Você tem ali o equador celeste, você tem as trajetórias do Sol, tá? Então eu quero saber qual das duas você acha que vai ser, por exemplo, se for inverno, se for verão, qualquer outro, enfim, tá? Pode ir. Tenho certeza que você deve ter pausado, então vamos lá. Se eu estou falando que o 2 é a posição mais alta, pode ser que ele seja o quê? O solstício de verão. Se ele for o verão, o 1, ele está um pouquinho abaixo, então ele vai ser um equinócio de... Então, para chegar no verão... Bom, o 1 vem antes, tá vendo? O 1 vem antes. Então, antes do verão é primavera. Então, 1 é primavera, o 2 é verão. Tá? Então, se for... Então, vamos lá. Qual que é a alternativa que ele faz assim? A1 e A2. Então, A1 seria... Pode ser, aqui no caso, ele falou só de solstício, né? Entre o solstício de verão e o equinócio de primavera, pode ser. Ou solstício de inverno. Ó, se o 1 for o inverno, o 2 vai ser um equinócio de... Vai estar indo depois. Então, é inverno, depois é primavera. Então, ficou 1 pode ser solstício de inverno e o 2 equinócio de primavera. A alternativa está marcadinha aqui. Tá bem? É assim que a gente faz as percepções. Bom, vamos lá. A seguir, a gente tem algumas das relações que mostra sobre astronomia. Vamos tentar? Quero ver vocês fazerem ela. Vamos pausar o vídeo aí e tenta fazer. Vamos lá. Então aqui a gente tem, é para dizer se é falso ou verdade. A inclinação do eixo da Terra em relação à perpendicular ao plano de sua órbita explicam as estações do ano? O que você acha? Sim, né? As estações são explicadas pela inclinação do eixo da Terra. O formato elíptico da órbita da Terra em torno do Sol são formadas por elipses.
Então, ó, vamos lá. Eclipses, perdão. Elíptico fala de elipses. E ele fala que os eclipses têm a ver com esse formato. Não, o que tem a ver com eclipse é um corpo celestial na frente do outro. Ou a Lua está na frente do Sol para a gente, ou a gente está na frente do Sol para a Lua, que gera o eclipse lunar. Próxima. O Sol cruzando o equador celeste em seu aparente movimento anual tem a ver com solstícios. Então, o equador celeste é aquele que para a gente enxergaria assim um meio do céu, né? Aqui, vamos de novo, para você ter cruzando o equador celeste, a gente teria o equinócio, não o solstício. E as fases da Lua tem a ver com chuvas de meteoros. Olha, nada a ver, né? A chuva de meteoros que existem porque você tem uma atração gravitacional da Terra que vai pegar esses meteoritos e vai atrair. Então as fases da Lua te facilita a visualização em muitos casos quando é lua nova, mas não vai ter a ver, tá bem? Agora eu vou passar para vocês uma partezinha da matéria também, bem interessante, chamada Lei de Kepler. E Kepler foi um cara fantástico, fenomenal, e ele percebeu o quê? Ele foi pegar uns dados de observação do Tycho Brahe sobre o planeta Marte e alguns outros planetas do Sistema Solar. Tycho Brahe, quem é? Ele era amigo do rei, ele tinha um observatório dele, esse observatório era bem precário, não tem nada de muito sofisticado. No entanto, era sofisticado para a época, e as contas de Tycho Brahe foram, se você comparar com os dias de hoje, elas são excepcionais. Muito bem, o que Tycho Brahe acreditava que a Terra era o centro do universo. Olha que loucura. Olha o geocentrismo. E que os planetas giravam em torno do Sol, e ele tentava demonstrar que isso era verdade, enquanto que o Kepler, ele com esses dados, ele conseguiu perceber o quê? Que não fazia sentido, por isso que não estava dando certo a conta. Para fazer sentido, ele teve que colocar não só o Sol no centro do Sistema Solar, mas alterar significativamente a órbita dos planetas, a percepção, porque até então eles se acreditavam muito que os planetas giravam em torno, os astros giravam em torno da Terra no movimento circular. E essa ideia de que os planetas não giram em torno da Terra e que a Terra gira em torno do Sol, enfim, é uma ideia que sempre existiu nessas duas frentes, mas foi dado ao Copérnico, a Nicolau Copérnico, essa, como é que eu vou dizer, foi dado a ele a razão de ter pensado nisso, vamos chamar assim, tá bom? Esse crédito, tá? Então, o Kepler vai pegar tudo isso e vai conseguir comprovar 3 grandes mudanças significativas no rumo da astronomia, tá? Primeira mudança, a primeira lei de Kepler. Então, vamos lá, primeira lei. O que Kepler percebeu? Que ao invés de ser um movimento circular, os planetas giram em torno do Sol e seus satélites giram em torno deles no movimento elíptico. Então, é uma elipse. E o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Foco. O que seria esse um dos focos da elipse? Seria o seguinte, gente, ó. Eu tenho uma elipse, é como se fosse um ovo, vamos chamar assim, e você tem 2 focos, F1 e F2. O Sol estaria num desses focos, tá bom? Deixa eu aqui apagar aqui. Muito bem. Aí o Sol está num desses focos. O que vai acontecer? Nós vamos ter, na primeira lei, a percepção do nosso planetinha. O nosso planetinha Terra estando aqui, por exemplo, o que acontece? Nessa posição, o planetinha Terra, ele está muito atraído pelo Sol. Se ele está bastante atraído pelo Sol, o que a gente sabe? Ué, se está bastante atraído pelo Sol, a força vai ser alta, e a força, se a força é igual a massa vezes a aceleração, ele vai ser acelerado. Então, nessa situação aqui, ele tem um aumento de velocidade. Então, quanto mais próximo do Sol, nós podemos dizer que o movimento foi acelerado. Quando ele está aqui, nessa região mais afastada do Sol, o que a gente vai ter? Numa região mais afastada do Sol,
o movimento ele é retardado, ele vai ser freado. Então aqui, movimento acelerado, movimento retardado. Quando que é retardado? Ó, acelerado é daqui para cá. Retardado é daqui para cá, ó, porque a minha velocidade vai diminuindo, tá bem? Nós temos que, nesse ponto mais próximo do Sol, tem um nome isso daqui, tá? Esse ponto mais próximo do Sol se chama periélio. Então, no periélio, nós vamos ter a maior velocidade, a velocidade máxima. E aqui o ponto mais afastado do Sol é chamado de afélio. Aqui a velocidade vai ser mínima. E ele fica nesse ciclo. Então, essa é a primeira lei de Kepler. Vamos para a segunda lei de Kepler. Na segunda lei de Kepler, o que ele percebe? Kepler percebe o seguinte: na segunda lei, e isso só vai existir por conta da primeira lei, eu acho que essas leis elas não deveriam ser primeira, segunda e terceira, porque elas acontecem simultaneamente. Então, vamos imaginar aqui, estou tentando fazer a Terra. Pronto. Aí o que vai acontecer? A Terra está girando em torno do Sol. Eu estou fazendo aqui um pouquinho diferente, estou olhando de outro ponto. E o que acontece? Como esse lado aqui, ela vai ter uma maior velocidade, vamos supor um certo tempo, tipo 2 semanas. Por ter maior velocidade, ela vai andar muito até aqui. Então, a Terra vem para cá. Imagine você que agora a Terra está aqui. Ela está aqui mais próximo do Sol. Aqui estava mais afastado, perdão. Se eu tiver em 2 semanas também, o que vai acontecer com a Terra? Nossa, ela vem para cá, ela vai andar muito mais, porque eu tenho maior força gravitacional. Eu vou ter aqui, nessa posição, eu vou acabar andando muito mais. Tá aqui. E qual que vai ser a conclusão do Kepler? A conclusão dele é o seguinte: olha, esse cara, por estar mais próximo, ele de verdade vai andar mais. Só que a área que ele vai ter aqui é essa daqui, ó. O tamanho dessa área aqui vai ser menor. No entanto, o tamanho é muito grande, mas a área, por ele estar lá longe, essa área da base aqui, esse risquinho, né, o quanto ele anda, vai ser menor. De maneiras que o Kepler percebeu o quê? Que se tiver o tempo necessário para percorrer cada uma dessas situações, então, por exemplo, vamos chamar aqui de delta T1. Ele demorou um certo tempo para percorrer isso. E aqui delta T2. Ele demorou um certo tempo para percorrer isso. O que o Kepler percebeu? Ele percebeu uma coisa fantástica, pessoal. Ele percebeu que se o tempo necessário para percorrer a primeira parte for igual à segunda, por exemplo, 2 semanas, então as áreas vão ser iguais. Ó. Então a segunda lei de Kepler vai ser isso. Em tempos iguais, as áreas varridas são iguais. E falta a terceira lei de Kepler, que essa é um espetáculo. A terceira lei de Kepler, ele pegou as tabelas todas do Tycho Brahe e descobriu um padrão fantástico. Qual foi esse padrão que ele descobriu? Ele descobriu que o período ao quadrado dividido pelo raio da órbita ao cubo vai ser sempre constante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, vocês nem vão imaginar que os satélites que a gente tem hoje aqui em cima da Terra obedecem a essa lei de Kepler. Então,
Vamos lá, como é que a gente pensaria nessa lei de Kepler se eu for trabalhar com os planetas? É fácil, vamos pensar em dois planetas, Terra e Marte. Então eu posso falar que o T de Marte ao quadrado sobre R de Marte ao cubo. Então, ó, R de Marte ao cubo vai ser igual para a Terra. T da Terra quadrado sobre R da Terra ao cubo. Pronto, olha só. Você pode fazer isso para Júpiter com Saturno, Saturno com Marte, mas tem que ser o mesmo corpo, tá? Então, por exemplo, se tiver um satélite girando em torno da Terra, você tem que pensar no satélite da Terra e um outro satélite da Terra. Você não pode pensar no satélite da Terra com Urano, por exemplo. Então, você pode pensar a Terra com Urano, porque os dois orbitam em torno de um Sol único, que é o mesmo, tá bem? Então, essas são as 3 leis de Kepler, cai pra caramba, e as Olimpíadas, durante os anos todos, aí eles já pediram bastante. Vamos ver como é que cai? Vamos lá. Nessa questão, eu não me lembro qual foi o ano dessa questão, mas vamos lá, ele fala aqui, ó, as leis de Kepler são as 3 leis do movimento planetário, e aí ele dá um resumo das leis de Kepler. A figura mostra a órbita da Terra fora de escala e bem mais achatada, e as posições da Terra ao longo do ano. Então, tem aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e volta para janeiro. Eu quero que você me diga, entre março e abril, vamos lá, março e abril, ele se afasta da terra, do Sol, não se afasta? Então, o movimento vai ser o quê? Vai ser acelerado ou retardado? Se eu me afasto do Sol, é retardado. Eu diminuo a velocidade. Então, ele diz que a velocidade da Terra é maior do que entre maio e junho. Maio e junho eu estou mais afastado. Então, entre março e abril, a velocidade da Terra vai ser maior. Verdade, correta, tá? Em fevereiro, a velocidade orbital da Terra está aumentando. Em fevereiro, não. Em fevereiro, a velocidade da Terra, você vai de fevereiro para março, vai estar diminuindo, tá bom? Próxima. A força da gravidade do Sol é a mesma em todos os pontos da órbita da Terra. Olha só, a força gravitacional ela vai variar inversamente proporcional à distância. Então, quanto mais distante, eu vou sentir menos força de atração. Vai ter força? Vai, mas eu vou sentir menos, por isso que está errada. Próxima, pela terceira lei de Kepler, podemos afirmar que em julho a velocidade orbital da Terra é menor. Olha que interessante, em julho a velocidade é menor? É menor, só que não é a terceira lei de Kepler que diz isso. Quem vai dizer isso vai ser a primeira lei de Kepler, tá bom? E a última pela segunda lei de Kepler. Qual que é a segunda lei de Kepler? As áreas iguais. Então, se são tempos iguais, está vendo que está sendo dividido de mês em mês? Então, ó, como é de mês em mês, por exemplo, aqui, ó, de janeiro, deixa eu pegar aqui uma corzinha aqui para nós. De janeiro para fevereiro passou um mês. Agora aqui, ó, de outubro para novembro também passou um mês. Essas duas áreas são iguais. E ele vai falar, pela segunda lei de Kepler, podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é maior. A velocidade da Terra é maior em janeiro, sim. Tá bom? Bom, pessoal, vamos continuar. Né? Por que eu posso? Né? Só para vocês lembrarem, a gente pode porque você tem, as áreas vão ser iguais justamente porque a velocidade vai ser maior, tá bom? Aqui, questão 13 de uma outra prova do OBA, as 3 leis de Kepler descreve os movimentos. Então ele fala de novo sobre as 3 leis de Kepler. O que vai ser de diferente é a forma como ele aplica aqui, ó. Ao invés de ele falar t quadrado sobre r ao cubo, ele chamou o t de período p, que é o tempo que demora para esse planeta ou alguma coisa dar uma volta em torno do Sol, e ao invés de chamar de distâncias de raio, ele chamou de distância ao cubo. Tá bem? Então isso foi só uma forma diferente de falar a mesma coisa. E o OBA adora fazer isso, eles vão colocando do jeito deles. Tá bem? Então, vamos lá. Aí ele fala assim, a figura ao lado traz um esquema das órbitas dos 6 primeiros planetas do Sistema Solar. E ele vai mostrar através de quem? Através da régua. Olha aqui, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, né? Então, e agora a pergunta dele. Vamos à pergunta dele, que a pergunta dele ainda não apareceu para nós, tá? No próximo slide. Note que a constante K é a mesma para todos os astros que orbitam o Sol. Por exemplo, no caso da Terra, se usarmos o período em unidades de ano terrestres e a distância como sendo a distância astronômica, e que a distância entre o Sol até a Terra, a gente vai ter que essa constante vai ser 1. Que constante que é essa? T quadrado sobre R ao cubo. No caso da Terra é 1 por 1.
Então, dito isso, marque um X na opção que traz o período aproximado de Júpiter. E então, o que a gente precisa fazer? Júpiter seria quem? Ó, primeiro eu tenho que saber o que é aqui nessa questão. Nesse tipo de questão, eu preciso saber de quem é quem. Então, ó, primeiro, Mercúrio, Vênus, Terra. Repara que o Terra está aqui na posição número 1. Marte, Júpiter. Júpiter está no 5.2. Percebe? Então, a gente vai fazer sempre isso, ó. T da Terra quadrado sobre R da Terra ao cubo. T de Júpiter quadrado sobre R de Júpiter ao cubo. O que eu tenho nesse desenho é a relação do raio. Então, aqui ó, são 5,2 vezes mais. Então, o da Terra a gente viu que vai valer 1, certo? Então, como é que fica? Fica assim, ó. Período de Júpiter ao quadrado sobre 5,2 ao cubo é igual a 1. Fazendo as contas, o período vai ser 5,2 ao cubo, que daria 140,608, e a raiz disso vai dar 11,86. Bom, dentre os valores que estão aí, qual que é o mais próximo? É o 12, tá? Então, é essa a resposta. Fechou? Essa questão próxima que a gente está é a questão que caiu na Olimpíada de Astronomia do ano passado. A imagem a seguir da sonda Cassini, da NASA, traz Júpiter e seu satélite Io. Numa escala de imagem encontrada medindo-se com uma régua, a distância entre os dois pontos da imagem, cuja separação real em unidades físicas se conhece. Então, nesse caso, sabemos que o diâmetro de Io, então, ó, o diâmetro é isso aqui. Então, olha só, ele sai dessa posição para essa. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 milímetros, certo? Então, ó, 4 milímetros vai ser igual a quanto que é a distância? 3.600 quilômetros. E ele quer saber o tamanho da faixa de Júpiter. Então, a faixa de Júpiter começa daqui e vem até aqui. Então, ó, vai do 4 até 5, 1,5, 6, 7, 8. Então, ficou 18 milímetros. É igual a x. A gente vai fazer a regrinha de 3. X vezes 4 é igual a 18 vezes 3.600. Aqui, no caso, 18 vezes 3.600 sobre 4. Tanto 36 quanto 4 dá para dividir por 9. Por 9 não, por 4. Fica 18 vezes 9, 0, 0. 18 vezes 900, isso vai dar quanto? Isso vai dar 16.200 quilômetros. Essa daí é como a gente calcula a mancha solar, né? Então, tá aí a resposta final, tá bem? Então, vamos lá. Uma outra forma aqui, para a gente calcular. Estou explicando aqui para vocês, o diâmetro de Io na imagem é 4 milímetros, só que o tamanho real é 3.600, a largura da faixa é 18 milímetros. A gente vai calcular por regra de 3, então está aqui. Beleza? Exatamente tal qual foi feito. Pronto. Próxima. A próxima questão vai trabalhar, e a OBA gosta bastante disso, tá? De trabalhar com números e te jogar no meio da matemática. Então, vamos ler o texto e entender o que ele quer dizer. Se você quiser tentar fazer, pausa o meu vídeo agora, tenta fazer e bora pro vídeo. A massa de uma estrela é o combustível para os processos de fusão nuclear. Podemos, então, presumir que o seu tempo de vida na sequência principal é proporcional à massa estelar dividida pela sua luminosidade, que é uma medida da sua produção de energia. Os modelos de evolução estelar nos dizem que apenas uma fração de massa de uma estrela estará realmente disponível como combustível nuclear. Utilizando o Sol como parâmetro e assumindo sua vida sequencial, que a sua vida seja de 10, 10 a nona,
10 bilhões de anos, e o tempo de vida t previsto para uma estrela permanecer na sequência principal dependerá da sua massa. Então, o que é a sequência principal? A estrela, ela nasce, né, ela era uma protoestrela, ela nasce, depois que ela nasce, ela vai tendo a sua evolução, ela vai consumindo combustível, esse combustível do azul ela passa a ter uma coloração mais amarela, depois ela vai inflando, vai ficando vermelha, até que ela tem um final. Nesse final ela pode virar uma anã branca, pode vir a ser até um buraco negro, tá bom? Então vamos ver aqui. Utilizando a fórmula, assinale a alternativa que traz o tempo de vida da estrela hipergigante com 100 vezes a massa do Sol. Então, o que nós vamos fazer? Ó, eu quero o tempo de vida, certo? Então eu tenho aqui 10 a décima, que multiplica. Quem que é a massa da estrela? Então a massa do Sol está aqui, a massa da estrela vai ser 100, 100 a massa do Sol. Então aqui 5 sobre 2. Como é que a gente resolve isso? Então, massa do Sol cancelou. Pessoal, olha só. Então, nós temos aqui 10 a décima vezes 1 sobre... O que é aqui? 100. Quando a gente tem um expoente fracionário, 5 sobre 2, como é que a gente calcula? A gente trabalha com raiz. Então, fica vezes... Como é que calcula essa raiz? Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Raiz de 1/5, e aí depois o outro é raiz quadrada de 100 elevado à quinta. Fechou? Quando você faz isto, veja, o que vai acontecer? Deixa eu só apagar aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou estar ficando... Ó. Deixei aqui bonitinho para vocês. Então, a massa do Sol vai ser cancelada com a massa da estrela. Ficou 1 sobre 100. Aí, ó, ficou raiz porque fica quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Raiz de 100 é 10. 10 elevado à quinta dá 10 à quinta. 10 a décima com 10 à quinta fica 10 a quinta anos. Isso vai dar a alternativa A. E, por fim, essa última questão aqui é para a gente ver como é que o Oba também trabalha com gráficos. Ele vai pôr gráfico para vocês, com certeza, e vocês vão ter que analisar. Não precisa ter medo, porque tudo está aqui. Então, ó, ele fala aqui, os buracos negros são tão densos que enormes quantidades de matéria podem ser comprimidas em espaço muito pequeno. Como o buraco negro são resultado de um colapso gravitacional, pelo menos teoricamente, não há limites para o quão grande ou pequenos eles podem ser. O tamanho de um buraco negro depende de algo chamado raio de Schwarzschild. Esse raio está associado à extensão do horizonte de eventos que haveria no caso da massa de tal corpo se fosse concentrada num único ponto de dimensões infinitesimais. É bem pequenininho. Por exemplo, olha aqui para essa tabela. MT, quer dizer massa da Terra. Uma vez a massa da Terra, para que a Terra virasse um buraco negro, ela teria que ter toda a massa da Terra comprimida num espaço de 0,88 centímetros, quase 1 centímetro, menos que 1 centímetro. Aí teríamos um buraco negro. Tá? Entenderam como é que a gente lê isso? Então, ó, por exemplo, ali, ó, MT igual a 2. Qual que era o tamanho? Então, se eu tiver dobro da massa da Terra, o raio que teria que ter toda essa concentração é 1,76 centímetros. É meio louco você pensar que no seu celular poderia caber um buraco negro, né? Não é demais? E agora aqui a gente vai ver, nessa parte aqui, uma relação entre, sei lá, o raio e a massa do buraco negro. Tá bom? Isso daqui é o que ele está me passando de informação. Então, em seguida, colocamos valores. Então, está aqui. Com as informações da tabela e do gráfico, assinale a opção que traz o valor teórico aproximado do raio de um buraco negro com a massa equivalente à massa de Saturno. Bom, então o que eu vou fazer? Para eu saber qual é o tamanho do raio do buraco negro, eu tenho que ver quanto que Saturno é maior que a Terra, para eu poder, ao menos, comparar. Entende? Então, vamos lá. Então, está aqui, ó. Usando a tabela, a gente sabe que o raio de Saturno vai ser
5 vezes a massa da Terra. Então, a gente tem aqui, se Saturno tem 5 vezes a massa da Terra, qual que vai ser o x dele, né? Então, tá aqui, ó, substituindo os valores para x, a gente tem que x vai ser 4,40 vezes 5,7, 10 a 26, barará. Fazendo as contas, deu 0,84 metros. Tá bom? Então, é isso. Fechou? Então, essa foi a nossa primeira aula, aula de astronomia. Daqui a pouco a gente vai começar a aula de aeronáutica. Continue com a gente. Até mais. Ah, para a prova de astronomia vai poder levar a calculadora, mas não leva do celular, não. Leva a calculadora normal. Combinado? Tchau. Hehe.